Tivemos a final do Capixabão, então vamos ver qual clube se sagrou campeão, quem foi o vice, como é que foi essa final emocionante. Então, bora lá! Fala rapaziada, eu sou o João aqui do canal JS, então antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e obrigado se você esteve aqui desde o começo do vídeo, desde a primeira rodada, onde que nem tinha thumbnail ainda, então acho que eu agradeço demais a vocês. A gente começou desde a primeira rodada e hoje estamos vivendo a final do Capixabão. Valeu muito a pena gravar esse vídeo aqui com vocês do Capixabão, emocionante demais, vários jogadores vieram falar comigo, então grato a todos vocês que seguram a gente em outras redes sociais, aqui no YouTube, tudo, postando vídeos engraçados, né, um shorts para descontar aí, e tendo esses vídeos curtos aí, cada final de rodada, e essa final foi muito significante aí para mim, cara, foi demais, tá? O vídeo deu uma atrasada, esse vídeo, mas foi porque acabei me enrolando, em si foi mais culpa minha, tá? Mas então, bora lá. Vamos começar com essa final de Serra e Porto Vitória, só que antes, tá? O primeiro jogo, né, a ida, foram 3-1 pro Porto Vitória, então o Porto Vitória tava com vantagem de 2 gols, tá, rapaziada? Só para lembrar, quem viu, né, o último vídeo sabe. O Porto Vitória tava com essa vantagem e o jogo já começa um pouco frenético pelo lado do Serra. O Serra, claro, tentando fazer o seu resultado e o Porto Vitória também querendo fazer. Claro, não vai ser o Porto Vitória vai se lançar para ataque querendo já matar o jogo logo. Não. E nem o Serra vai começar querendo para ataque querendo diminuir. Não. Foi um jogo onde que começou estudado, só que no começo, como vocês podem ver aí, começou com mais oportunidade pela equipe serrana, tá? Os caras tiveram um pouco mais de oportunidade. Acho que teve 2 jogadas de perigo em si que eles fizeram aí, tá? E foi assim um jogo. O Serra começou a primeira etapa bem, começou tendo mais chances, mas o Porto Vitória defensivamente até bem e ofensivamente tentando criar jogadas, tá? Teve algumas jogadas até que perigosas, graças ao goleiro do Serra, né? Agarrou até que bem. Só que o Rafael Mariano tem que dar um destaque para ele, que agarrou muito esse jogo, essa rodada. Começou bem, tá? Agarrou demais esse jogo. Só que aí o Serra teve algumas oportunidades, só que não aproveitou. E a primeira oportunidade, o primeiro chute no gol que o Porto Vitória teve foi gol. E foi de Vitor Rangel, como vocês podem ver aí. Um vacilo, né, do goleiro do Serra, do Pedro Henrique, né? Mas Vitor Rangel bateu bem colocada aí. Eu achei que tinha raspado a trave, mas não. Bateu bem, tá? E acabou fazendo, né, o primeiro gol. Inclusive, até esqueci de falar, o Serra teve faltas. Tava bem o Serra, tava bem. Parecia que o Serra, né, queria diminuir, né, claro, queria diminuir muito cedo. Mas estava jogando muito bem, superior ao Porto. E o Porto começou fazendo o gol. E aí eu já pensei, acabou o Serra. E foi o que aconteceu até a final da primeira etapa. O Porto teve mais a posse, teve mais controle do jogo depois do gol. Só que aí no segundo tempo que veio o choque de realidade. Porque eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que o Leomin falou com eles, que eu sei que os caras do Serra começou, né, a todo vapor, começou a pressionar, queria diminuir o mais rápido possível, queria ganhar esse jogo, e a torcida do Serra também estava presente no estádio. Foi uma loucura, a torcida do Serra sempre presente desde o começo, estava presente, e o Porto Vitória começou a segurar o jogo, né, começou a recuar o jogo, igual ele fez no primeiro jogo, né, quando estava 2-1, queria segurar mais o jogo, e dessa vez, claro que tinha que segurar o jogo, por mais que o agregado estava 4-1, né, o Serra veio muito bem, e aí até achou o primeiro gol com o Marcudinho. O Marcudinho aí achou esse belíssimo gol. Foi até um vacilo, digamos, do goleiro do Rafael Mariano. Acho que foi também vacilo do goleiro. Só que aí na sequência teve esse gol aí do Igor. Como vocês podem ver, até botei na sequência assim, que foi muito rápido. Foi 2 gols relâmpago assim, né? E o Porto Vitória tomou um choque de realidade naquela hora. Os caras estavam desligadíssimos, achando que o título já estava encaminhado. Estava encaminhado, mas já estava na mão dele. E o Serra vai lá e mete 2 belíssimos gols, tá? Tudo veio de bolas aéreas, tá? Então, não era o forte do Serra, mas acabou que essa final utilizou isso
e conseguiu, tá? E lutaram. Começaram a lutar e na reta final só deu Serra pegando. Serra estava muito bem, só que acabou que o Porto conseguiu segurar e acabou sendo campeão, se sagrando campeão pela sua primeira vez do Capixabão. Lembrando que o Porto Vitória é um time que foi fundado em 2014, né? Foi fundado em 2014, começou nas categorias de base, depois em 2021 que se profissionalizou e aí conseguiu ganhar o Capixabão Série B. Não, foi vice do Capixabão Série B, aí ganhou a Copa S e foi escalando até que em 2026 acabou ganhando seu primeiro Capixabão, beleza? Parabéns aos jogadores do Porto Vitória, jogaram muito esse campeonato. E eu falava, né, que no começo do campeonato o Porto Vitória é mal treinado, estava jogando mal, né, na primeira fase. E o Porto Vitória chegou com possibilidade de até cair. Só para vocês verem como é que o Capixabão é muito maluco. Porque o Porto Vitória, nas últimas rodadas, estava com perigo de cair. E o Serra, na última rodada, só precisava de uma vitória para ser líder. Tá? Só isso. O Serra precisava, acabou sendo vice. O Porto Vitória se salvou do rebaixamento. E aí, nas quartas de final, todos os jogos do Porto Vitória não eram favorito. Contra o Rio Branco, foi mais meio a meio. Mas o Rio Branco tinha né, era o mais favorito pelo time. O Porto Vitória acabou ganhando o jogo, meio truncado o jogo, mas acabou ganhando. Quanto o Vitória, com certeza não era o favorito. O Vitória era o favorito a ser campeão. Eu já falava, e quando o 4-0 foi, eu falei, dá a taça pro Vitória. Eu falei isso. Eu falei, dá a taça pro Vitória. O Vitória já está na final. O Porto Vitória acabou 4-0. 4-0. E aí, quando chegou no Salvador Costa, o Porto Vitória se transformou. Jogou muito. E eu nunca vi um jogo onde que um time se sobressaiu. Sobressaiu demais. O Vitória não jogou mal, jogou bem. Só que o Porto estava frenético e acabou metendo 5-1. E, cara, depois daquela final, não tinha outro, tá, rapaziada? Não tinha outro, não tinha como você falar que o Serra tinha que ganhar. Assim, depois da semifinal, você falava, o Porto merece ganhar. O Porto merece. Porque o que ele fez naquela semifinal, acho que vai ser algo que não vai se repetir na história do futebol. Muito difícil. Que eu me lembre, claro que eu não vi, mas eu me lembro. Foi o Barcelona e o PSG. Só uma virada de 4-0. Nunca vi outro time. Ah, já vi virada de 3-0. Ah, tomou 3-0 lá, meteu 4, meteu 5-1. Já vi, mas 4 gols de diferença eu nunca vi. E eles fizeram isso fora de casa, tá? Fora de casa, não foi com só a torcida, foi fora de casa o Porto Vitória fez. Então, depois daquela semifinal, o Porto Vitória merecia mais do que o Serra ganhar. Eu acho que merecia depois da semifinal, merecia mais, tá? Mas com certeza o Serra fez um belíssimo campeonato, regular em todas as fases. Começou a quarta de final, por mais que no mata-mata o Serra desandou, tá? O Serra começou a jogar mal no mata-mata. Contra o Real Noroeste a gente viu isso, né? Por mais que os dois jogos o Serra foi melhor do que o Real Noroeste, não era aquele time. A defesa começou a defesa a vazar muito, tá? Tomou 2 gols do Real Noroeste, depois o Marcudinho conseguiu nos apagar das luzes meter o gol. Enfrentou o Vilavelense, que era um time que até entre na semifinal, entre os 4 times, era o menos favorito, era o menor time em si, né, digamos assim. Cara, porque falar pro Serra, você quer pegar quem? Porto Vitória, Vitória ou Vilavelense, ia ser o Vilavelense. Eles acabaram caindo com o Vilavelense, então eles caíram com o pior da chave assim, sem merecer o Vilavelense, mas caíram com o pior. E jogaram os dois jogos, né? Não foi aquilo que o Serra sabia, a gente sabe, né? Ganhou de 2-1 e perdeu 1-0, mas não, ganhou de 2-1, ganhou de 1-0, ganhou os dois jogos, só que na sua casa o Serra jogou melhor, mas no final, né, o Bolt perdeu um pênalti, então já não era aquele Serra passou em 2 jogos meio que suados, né? Passou meio no raspando, passando na semifinal. Chegou na final, quem mais merecia era o Porto Vitória pela semifinal mesmo e acabou que deu Porto, beleza? Só que os dois times fizeram um belíssimo campeonato, tá? Parabéns aos dois times. Agora vamos para a categoria as premiações, que vai premiar, né, os melhores jogadores do campeonato, que vai ser o melhor goleiro, melhor jogador, a revelação, né, e o artilheiro, tá? Aqui, vamos lá, vamos ser um pouco mais rápidos. Por quê?
O melhor goleiro é o goleiro do Forte, é o goleiro Bator, tá? Acabou ganhando esse belíssimo prêmio aí da gente aí, o Bator, pelo ser melhor goleiro, mas que a equipe dele, né, acabou caindo nas quartas, só para você ver como que ele defendeu muito, foi muito bem, né? Ele, mesmo caindo nas quartas, mesmo com o time dele ficando em oitavo lugar na primeira fase, ele conseguiu ser o melhor goleiro. E também foi a revelação, né? Mas eu não fiz da revelação porque ele já foi o melhor goleiro. Beleza? E agora vamos falar do artilheiro. O artilheiro foi o Pantera Patrick. Se eu não me engano, meteu 8 gols, tá? 8, 9 gols aí no campeonato, né? Ele teve uma disputa breve com o Tonoli, mas desde o primeiro jogo, desde o segundo jogo, né, na verdade, né, quando ele fez um hat-trick na Desportiva, ele se isolou e foi metendo, liderou o ranking da artilharia desde o começo, tá? E também tivemos o melhor jogador, né? O prêmio Lionel Messi, né? Que foi para o Marcudinho do Serra. O cara fez a primeira fase boa e chegou no mata-mata. Se não fosse o Marcudinho, rapaziada, o Serra caía nas quartas. Ele conseguiu meter aquele gol apagado das luzes. Contra o Vilavelense foi um monstro. Na final foi monstro de novo, tá? Se não fosse o Marcudinho, cara, o Serra, rapaz, não sei que seria Serra nesse mata-mata, tá? Inclusive, no começo do campeonato, o Marco Dimon teve a sua importância. Claro, era ele, Patrick, Pipeu, o time inteiro estava bem. Só que no mata-mata, o Marcudinho virou um monstro. No mata-mata, ele surgiu, ele se tornou o herói do Serra nesse mata-mata. Ele meteu muito gol, então merece estar aí no melhor jogador, tá? Temos outros jogadores para ser, temos, mas eu acho que o Marco Gil mereceu depois desse mata-mata. Beleza. Então, rapaziada, essa é a minha despedida do Capixabão 2026, tá, rapaziada? Espero que vocês gostem. Ano que vem tem mais, ano que vem postar vídeo aí também para vocês, beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber toda a notificação. Falou e tchau.